Então, pessoal, bom dia novamente. Como já sabe, a nossa disciplina será a disciplina de nutrição e dietética. Eu sou a professora Rosana Rodrigues e nós estaremos juntos ao longo desses 4 sábados. O conteúdo programático já foi passado para vocês e essa nossa primeira aula ela vai ser sobre o sistema digestório. Tá? Então, para que nós venhamos entrar, aprender conceitos, né, sobre nutrição, sobre dietética, né, qual o papel da enfermagem nesse processo quando a gente fala de nutrição e dietética, nós precisamos relembrar sobre o sistema digestório. Então, aqui, antes de tudo, eu trouxe um vídeo para vocês, eu coloquei ele aqui, eu espero que ele funcione. Se ele não funcionar, eu vou disponibilizar depois o link para vocês, tá? Então, vou colocar esse vídeo para vocês assistirem, se não me falha a memória, ele tem 16 minutos, e aí depois nós vamos dar sequência, tá? A nossa aula. O interior do corpo humano é uma máquina complexa. Uma usina elétrica, uma indústria química e uma usina de eliminação de dejetos ao mesmo tempo. Para manter em operação, tudo o que temos de fazer é comer. Durante a vida, consumimos 30 toneladas de alimento. Descubra o complexo processo de digestão a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. A Enciclopédia do Corpo Humano, o processador de alimentos. Dormir e também digerir. Embora a mente de Gary esteja desconectada, seu sistema digestivo nunca fica inativo. Ainda está ocupado trabalhando no jantar da noite passada. O alimento é o ponto de partida para tudo o que acontece dentro do corpo humano. Só a digestão desse alimento gasta 10% de nossas reservas diárias de energia. 70% dessa energia é gasta para manter o corpo em funcionamento, executando as rotinas que nos mantêm vivos. Com isso, restam apenas 20% de nossas reservas de energia para todas as nossas atividades diárias. O alimento é o combustível que queimamos quando nossos músculos trabalham. Ele fornece ao corpo os nutrientes essenciais para mantê-lo saudável. O alimento também abastece o conteúdo de nosso estojo de primeiros socorros interno, que repara danos causados ao corpo e o põe de novo em funcionamento. Gary está pronto para tomar o café da manhã, a refeição que encerra o jejum noturno.
Da mesa ao banheiro, o alimento fará uma jornada de 24 horas através do seu corpo. A matéria-prima em diversas formas, tamanhos e sabores. Durante a vida, uma pessoa comum consome 8.000 ovos, meia tonelada de queijo, 6.000 filões de pão, 3.800 litros de leite, 24 porcos e 1 tonelada de frutas. O ato de engolir aciona a usina de processamento. Enquanto engolimos, uma reação reflexa nos impede de respirar. O palato mole ergue-se para impedir que o alimento entre pelo nariz. Uma aba elástica atrás da raiz da língua, chamada epiglote, se inclina para trás para fechar a entrada da laringe, a passagem de ar para os pulmões. O alimento é conduzido com segurança até o esôfago, um tubo muscular revestido muito parecido com a pele. Ondas de contrações percorrem suas paredes, impulsionando o conteúdo com tal força que somos capazes de engolir de cabeça para baixo. Essas contrações, chamadas de peristalse ou peristaltismo, acionam uma esteira sempre ativa que carrega alimentos sólidos e líquidos durante todo o processo de digestão. Só a lembrança de determinado alimento pode ser o bastante para fazer nossa boca salivar. 6 glândulas salivares produzem 1 litro de saliva diariamente. Ela é segregada através de minúsculas fontes localizadas embaixo da língua e umedecem o alimento para facilitar sua digestão. A saliva também mantém a umidade da boca e língua. Ela flui com abundância quando mastigamos o alimento ou até quando lembramos de algo saboroso. A partir de agora, o alimento fará uma jornada sinuosa de 11 metros através do sistema digestivo. Ele será submetido a ataques físicos e químicos, enquanto o corpo sistematicamente quebra os complexos ingredientes dos alimentos em nutrientes básicos que poderá utilizar. A mastigação inicia o ataque. A boca usa 2 dentes para cortar e partir. A superfície branca dos dentes, o esmalte, é a substância mais dura do corpo humano, tão resistente quanto o vidro. Ainda assim, é um tecido vivo que pode reparar danos menores à sua superfície. Enquanto os dentes despedaçam a estrutura física do alimento sólido, a saliva lança um segundo ataque. Ela contém 2 enzimas, substâncias químicas que ajudam a quebrar a complexa estrutura química dos alimentos. Uma dessas enzimas quebra moléculas de amido e as transforma em açúcar. Para fazer o teste, mastigue algo com amido por 1 ou 2 minutos, e o resultado dessa reação química se manifestará através de um sabor açucarado na boca. O alimento mastigado, ou bolo alimentar, é empurrado o esôfago abaixo, uma jornada de apenas 3 segundos. Esta é a entrada para o estômago, uma válvula no fundo do esôfago. Em seguida, surge o interior de um saco muscular, aproximadamente do tamanho e formato de uma luva de boxe. O estômago é um processador de alimentos. Ele pulveriza o alimento que ingerimos, diluindo ou compactando, preparando-o para as etapas seguintes da digestão. Ele também é um reservatório de alimento entre as refeições. Esta caverna é o estômago totalmente distendido, em sua capacidade máxima, 1,5 litro. Ácidos poderosos fluem para abatar e dissolver o alimento. Misteriosamente, o estômago se mantém a salvo de seu próprio conteúdo corrosivo. O segredo está nas suas paredes com pregas. Elas são revestidas de orifícios profundos, cada um deles forrado de células microscópicas. Num bizarro equilíbrio, algumas das células liberam ácido hidroclorídrico, enquanto suas vizinhas segregam um muco viscoso. Ele reveste as paredes do estômago e o protege da autodestruição.
compartimento do estômago segrega quase 4 litros de suco gástrico por dia. Assim como a saliva, essas glândulas podem segregar fluidos com a simples lembrança de um alimento. O fogo tem sido aliado da culinária desde os tempos mais remotos. O calor solta as fibras que unem as proteínas e carboidratos. O cozimento também elimina a maior parte das bactérias perigosas que existem nos alimentos. Aromas e sabores apetitosos também desempenham um papel importante. Eles estimulam nossas glândulas a produzir saliva e suco gástrico. Eles também adicionam um prazer especial ao ato de cozinhar. Bem, pelo menos alguns. Esta fatia de pão queima em apenas poucos segundos. Se ela liberasse sua energia dentro do corpo com essa rapidez, nós também desapareceríamos numa nuvem de fumaça. O corpo possui métodos mais sutis para extrair energia dos alimentos. Mas não importa como a energia seja liberada, os mesmos alimentos liberarão sempre a mesma quantidade de energia. Esta experiência mostra a quantidade de energia contida no açúcar branco comum. Exatamente meio grama de carboidrato puro. A energia é medida em calorias. No calorímetro, o açúcar queima rapidamente. Ele produz 2 calorias. Uma colher de chá de açúcar produzirá 20 calorias. Todos os carboidratos produzem aproximadamente a mesma quantidade de energia. Outros alimentos podem ser armazenadores de energia mais ou menos eficientes. A gordura contém 2 vezes mais calorias que os carboidratos. Enquanto a ingestão do açúcar proporciona energia instantânea, os alimentos ricos em gordura fornecem ao corpo humano um tipo mais concentrado de combustível. Faz quase 3 horas que Gary tomou seu de jejum. A maior parte dele já saiu de seu estômago e está iniciando uma jornada de 6 metros através do intestino delgado. Se nosso trato digestivo fosse um tubo esticado, o corpo humano teria de ter 9 metros de altura. Em vez disso, nossos intestinos são sistematicamente dispostos em dobras sobrepostas para se encaixar convenientemente no corpo. A peristalse prossegue com sua função de esteira transportadora, expulsando o quimo para fora do estômago através dessa minúscula válvula que impede o retorno. Cada contração movimenta menos de uma colher de chá de quimo para o topo do intestino delgado, o duodeno. Aqui, a superfície interna do intestino transforma-se em um revestimento úmido e aveludado. Ele é especialmente projetado para absorver o conteúdo alimentar do seu telhado. Estas projeções minúsculas em forma de dedos, chamadas filosidades, aumentam a área de absorção de nutrientes. Elas proporcionam ao revestimento do intestino delgado uma área 10 vezes maior do que a superfície da pele humana, o suficiente para forrar o chão de uma sala de estar. É aqui que os nutrientes passam do intestino para a corrente sanguínea. Cada uma das minúsculas velocidades contém uma rede de vasos sanguíneos que absorvem a glicose e os aminoácidos, as pedras fundamentais formadas por carboidratos e proteínas. A gordura flui para o interior de minúsculos tubos das velocidades e elas se conectam a outro sistema tubular do corpo, os vasos linfáticos, que acabam na circulação sanguínea. Essa densa rede de tubos microscópicos envolve o intestino delgado para conduzir os componentes alimentares. Depois de uma refeição pesada, o sangue flui de outras partes do corpo para esses capilares, deixando os músculos enfraquecidos e o cérebro nebuloso. Nós somos o que comemos, e um corpo saudável necessita de uma dieta equilibrada.
A ciência da nutrição apontou os ingredientes essenciais. Entre milhares de alimentos, o corpo humano necessita de apenas 40 nutrientes distintos. E não existe a dieta perfeita. O que é alimento para alguns é veneno para outros. As frutas são ricas em açúcares, minerais e vitaminas. Este é um cristal de vitamina C pura, encontrado nas frutas cítricas como a laranja. Ela é responsável pela saúde de nossos ossos, gengivas e dentes. Os vegetais são uma excelente fonte de carboidratos. Eles também fornecem vitaminas e minerais que nos mantêm energizados. Os peixes possuem vitamina E. A carne e os derivados do leite contêm proteínas, gorduras e cálcio para a manutenção de unhas, pele e cabelos saudáveis. Os grãos são uma fonte formidável de nutrientes, mas muitos grãos crus são tóxicos até que provem. Os cereais contêm um ingrediente indigerível chamado fibra. A massa fibrosa ajuda a manter o alimento em movimento através do intestino. Por outro lado, precisamos apenas de quantidades mínimas de determinadas vitaminas, apenas uma colher de chá durante toda a vida. Para digerir todas essas diferentes substâncias, 3 órgãos localizados ao lado do estômago produzem um coquetel de sucos digestivos. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas descarregam suas substâncias químicas em um único duto que se estende pelo interior do duodeno, antes de se esvaziar através de uma válvula minúscula, chamada esfíncter de Oddi. Diariamente, o fígado produz quase 1 litro de um líquido esverdeado chamado bile. Enquanto o quimo flui pelo intestino, a bile ajuda a desintegrar glóbulos de gordura e algumas vitaminas para que possam ser absorvidos pelo organismo. Ondas de peristalse empurram esse quimo carregado de ácido até o fundo do intestino delgado, ameaçando seu revestimento delicado. Assim, os nervos das paredes intestinais incentivam o pâncreas a fabricar um líquido alcalino, que neutraliza o ácido. Esse suco pancreático também contém enzimas potentes. Elas encerram o processo da quebra dos ingredientes no quimo em moléculas mais simples. É aqui que o corpo começa a reunir as pedras fundamentais. O fígado é o maior órgão do corpo humano e executa mais de 500 funções diferentes. É uma movimentada indústria química constituída de 75 mil grupos idênticos de células. Ele filtra os nutrientes levados pelos vasos sanguíneos diretamente do intestino delgado. Aqui eles são recombinados, formando as complexas moléculas de proteínas e gorduras de que o corpo humano necessita. O fígado também é um depósito de açúcar, que fornece energia ao corpo conforme a necessidade. 6 horas após o café da manhã, o alimento desprovido de seus nutrientes inicia o estágio final de sua jornada. Uma lenta trilha de 1,5 metro do intestino grosso. Este é o ambiente do terceiro estágio da digestão. No intestino grosso existem incontáveis bactérias que sobrevivem dos restos de alimento digerido. Essas bactérias são totalmente inofensivas ao nosso trato digestivo. Na verdade, elas nos auxiliam produzindo pequenas quantidades de algumas vitaminas. As bactérias e não os restos de alimento produzem a maior parte de nossos dejetos sólidos. E o último componente é a água. Uma substância tão importante que é continuamente extraída dos dejetos do corpo. A água compõe 60% do corpo humano, quase 38 litros no total. Mesmo assim, o corpo está sempre correndo o risco de desidratar. Para desempenhar sua função no controle dos fluidos, o revestimento do trato digestivo transforma-se
partir da entrada do intestino grosso, de células que absorvem nutrientes para células criadas para filtrar água. Nossos sucos digestivos transformaram o alimento inicial numa massa, e o corpo precisa dessa água de volta. 2/3 da água do quimo são extraídos pelo intestino grosso, filtrados por uma microscópica peneira de células. Milhares de vasos sanguíneos nas paredes intestinais absorvem quase 5 litros de água por dia. Uma densa rede de capilares leva a água recuperada e os nutrientes absorvidos dos intestinos e os devolve à circulação. As paredes musculares do intestino grosso empurram seu conteúdo adiante em direção ao reto, o final da jornada de 9 metros através do trato digestivo. Os órgãos responsáveis pelo equilíbrio da hidratação do corpo humano são os 2 rins. Eles filtram o sangue, excretando qualquer refúgio através de tubos longos, mostrados aqui em vermelho. Amplas artérias e veias garantem um fluxo abundante de sangue através dos rins. Todo o sangue do corpo passa através deles a cada 5 minutos. São 150 litros por dia, quase 38 milhões de litros durante toda a vida. Cada rim contém mais de 1 milhão de unidades filtradoras. O sangue flui através de uma emaranhada de capilares. A água e os refugos são filtrados e então coletados por tubos entrelaçados. 99% da água limpa retorna então ao sangue. O líquido restante, a urina, flui por tubos coletores e em seguida por longos tubos chamados ureteres. Apenas alguns litros de urina passam por esses tubos todos os dias. A quantidade depende de quanto bebemos e do quanto transpiramos. A urina é produzida lentamente durante o sono e com maior velocidade quando o corpo está em atividade. A jornada de 30 centímetros termina na bexiga. A urina é expelida pelos ureteres. As paredes musculares e elásticas da bexiga se expandem quando cheias. Quando vazia, a bexiga é do tamanho de uma noz. Ela pode se expandir até o tamanho de um punho antes de esvaziar. A usina de alimento funciona principalmente no automático, mas no estágio final, a excreção está sob controle consciente do corpo, assim como a primeira etapa do processo digestivo. Comer, digerir e excretar fazem parte de um processo interminável. Até mesmo as comidas exóticas têm apenas um propósito: manter o corpo humano vivo e saudável, graças ao trabalho invisível e incessante do nosso tolerante processador de alimentos. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Vamos lá. E aí, alunos, o que vocês acharam do vídeo, né? O que vocês podem estar falando, estar colocando? A Juliana quer falar. Vamos lá, alguém pode... Juliana, depois Ienilde, né? Vamos lá. Pode falar, Juliana. Oi, professora. Professora, porque eu estou aprendendo a mexer aqui nesse troço aqui. E ficou marcado aqui a mãozinha. Ah, tudo Tá bem. bom? Então, Ienilde, você gostaria de falar, de fazer alguma colocação? Bom dia. O meu vídeo ele ficou mais mudo do que com áudio, né? Eu até cliquei aqui na mãozinha para avisar, mas
não foi liberado, né? E aí eu queria que a professora mandasse para mim, já que gravou para me ouvir, tá bom? Tá, tudo bem. Alguém gostaria, Ana Beatriz? Oi, professor. É só para a senhora, porque na verdade várias pessoas ficaram com dificuldade de ouvir e travou bastante. Para a senhora mandar lá no grupo, fora Ah, tudo a bem. gravação, tá? Para a senhora mandar ele para todo mundo. Sim, tudo bem. Então, pessoal, esse vídeo ele foi disponibilizado para vocês. Alguns tiveram dificuldade, eu acredito que boa parte se deu por causa da internet, né? Então, eu decidi iniciar a aula com esse vídeo, que ele é maravilhoso, porque ele vem nos demonstrando, né? E ele demonstra-se com uma clareza tão grande, né? Ele mostra os movimentos peristálticos, por exemplo, a urina, né? Se deslocando pelo ureter, enfim, uma série de processos que o nosso organismo faz que nós não temos o privilégio de estar observando, né? De estar percebendo, mas o vídeo ele acabou trazendo muitos desses processos que o nosso organismo faz. Então, eu decidi iniciar com esse vídeo. Alguns tiveram dificuldade, então eu vou disponibilizar depois o link no grupo, tá? Agora, nós vamos dar sequência a nossa aula. Vamos iniciar aqui falando sobre as lâminas, né, que o slide ele traz para nós. Então, pessoal, vamos iniciar aqui falando sobre o sistema digestório, né? Vocês já viram o vídeo, então eu acredito que isso deu muita base para vocês. Eu acredito que vocês relembraram, né, muitos dos processos que o nosso sistema digestório ele faz, ele realiza. Então, primeiramente, nós precisamos entender, né, acerca das funções do nosso sistema digestório. Então, o sistema digestório, ou o aparelho digestório, né? Perdão, é aquele aparelho responsável por obter dos nutrientes ingeridos, né? Dos alimentos ingeridos, os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, como crescimento, energia para reprodução e locomoção. Então, todos os alimentos, né, que nós comemos, que nós ingerimos, eles possuem uma certa quantidade de nutrientes, e nutrientes variados. Esses nutrientes, que são essas partes menores que contém nos alimentos, são eles que vão fazer com que o nosso corpo ele funcione corretamente, tá? Ao passo de que, quando eu estou com uma carência nutricional, isso vai ser percebido no meu corpo, seja através de uma desidratação, tá? De uma sequidão na pele, nos olhos, de uma queda de cabelo, de uma coloração anormal da pele. Então, existem várias situações que nós podemos estar observando e nos atentando para ver, né, se não é uma carência nutricional que aquela pessoa tem devido àquelas características que ela está me apresentando. Então, nos alimentos estão contidos os nutrientes que vão ser responsáveis aí pelas funções do nosso organismo, funções essas que vão desde crescimento, né? E quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento, a gente foca muito na criança, porque eu diria assim que os sistemas que se destacam muito na criança é o sistema respiratório e o sistema digestório. Porque quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento da criança, não tem como nós deixarmos de falar do sistema digestório, porque é através dele, né, que a criança vai ingerir o leite materno, que a criança vai ingerir os primeiros alimentos, as primeiras papas, papinhas de frutas, e depois ela começa a comer alimentos mais sólidos, né?
E aí nós vamos também falando sobre a energia para a reprodução. Então, até mesmo para nós fazermos a reprodução, né, para uma mulher engravidar, né, para nós fazermos as nossas atividades diárias, nós precisamos desses nutrientes. Tá? Uma vez que, por exemplo, se uma mulher ela tem carência de ácido fólico no organismo ou de ferro e ela está grávida, isso pode trazer sérias complicações para ela, né, em se tratando da carência do ferro e até mesmo para o feto que ela carrega. Por exemplo, a ausência ou a diminuição, a falta do ácido fólico, ele pode causar malformações fetais no feto. É por isso que quando a mulher, assim que ela engravida, que ela descobre a gravidez, ela precisa começar a fazer a suplementação com ácido fólico e com o ferro. E outras funções mais do organismo, como locomoção, né, como praticar atividades, nós precisamos dos nutrientes. Então, essa é uma das responsabilidades que o nosso sistema digestório tem. Além disso, nós falaríamos que ele é constituído pelo trato digestório propriamente dito, e nós vamos já falar das estruturas que fazem parte do trato digestório propriamente dito, e nós teremos outros órgãos e glândulas, né, que nós chamamos de órgãos anexos, que eles fazem parte do processo de digestão, mas não necessariamente fazem parte do sistema ou do trato digestório. O trato digestório, ele é um tubo oco, né, muscular, que se estende aí desde a cavidade bucal ou oral, né, até ao ânus, sendo também chamado de trato gastrointestinal. E aí vocês viram no vídeo que o nosso sistema, nosso trato digestório, ele é um tubo oco, como foi falado, né, que inicia na boca, vai terminar no ânus, que ele vai ter aí cerca de 11 metros, né? Algumas literaturas, alguns estudiosos, eles citam 11 metros, outros citam média de 9 metros, enfim, é certo que, né, nós vamos ter um trato digestório bem amplo, bem grande, né, que se acomoda ali no abdômen e que por isso não é percebido esse tamanho todo, né? Certo. Então, aqui nós vamos falando das estruturas. Então, as estruturas que fazem parte do trato digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino, e aí quando a gente fala de intestino, a gente fala de intestino delgado, intestino grosso, e nós falamos do reto, né, que é a porção ali mais próxima do ânus. Tá? Então, essas estruturas, elas fazem parte do trato digestório. Em se tratando dos órgãos acessórios, né, órgãos anexos, então nós vamos ter os dentes, né, que vão fazer aí a mastigação, que tanto dente quanto língua são órgãos acessórios, porque eles fazem parte desse processo e estão imbuídos aí, incluídos como parte da boca. Né? Vamos ter as glândulas salivares, que estão aí presentes na região embaixo da língua, né? Vamos ter aqui as glândulas parótidas, que secretam também a saliva, né? O fígado, que é um órgão muito importante, um órgão acessório muito importante nesse processo, né, que o sistema digestório ele faz. A vesícula biliar, que fica logo abaixo do fígado, e, por fim, o pâncreas. Então, aqui nós temos duas classificações das estruturas. Nós vamos ter as estruturas que fazem parte do trato digestório propriamente dito, e nós vamos ter os órgãos digestórios acessórios ou anexos, que vão auxiliar no processo que o sistema digestório ele realiza. E aí aqui eu trouxe uma imagem, né, para vocês reverem de forma panorâmica, né, de forma ampla, esse sistema digestório. Então, aqui nós vamos ter, né, a boca, né,
que vai ser esse órgão, né? Que o alimento vai ter o primeiro contato, ele vai adentrar no nosso sistema através da boca, né? E aí na boca vamos ter a presença dos dentes, a presença da língua, né? Abaixo da língua temos as glândulas salivares submandibular, nós vamos ter as glândulas salivares sublingual, submandibular, né, abaixo da mandíbula, né, e vamos ter também as glândulas parótidas. Então, em relação aos órgãos anexos, né, nós vamos ter 3 tipos de glândulas salivares. Vamos ter a sublingual, que fica abaixo da língua, vamos ter a que fica aí na região abaixo da mandíbula, né, mais ou menos aí na região da garganta, e vamos ter a parótida, que fica aí próximo ao ouvido externo. Após, vamos ter aqui a faringe, né, e é só lembrar que a faringe, ela faz parte do trato digestório, né, e a laringe do respiratório, e vamos ter o esôfago, né, que é esse tubo já maior que vai conectar aí a boca, né, esses outros órgãos aí da região superior ao estômago, tá? Após o estômago, nós vamos ter o intestino, primeiramente o intestino mais fino, né, que é chamado de delgado. Após, nós vamos ter o intestino grosso. Por fim, o reto, né, que é a parte final aí do intestino, e o ânus, que é por onde, né, as fezes elas vão ser eliminadas. Nesse intervalo, nós temos o fígado, né, que é um órgão vital para o nosso corpo, a vesícula biliar, que fica logo abaixo aqui do fígado, né, que vai secretar aquele líquido ácido esverdeado, né? Vamos ter aí a presença do pâncreas, que fica logo abaixo do estômago, o pâncreas, que é um que produz suco, né, ácido, e também produz hormônios. E aí vamos ter aqui a parte que comunica, né, o intestino delgado ao intestino grosso. Tá? Nós vamos mostrar essas estruturas separadamente para que vocês venham poder visualizar melhor. Vamos falar agora das funções, né, do sistema digestório, de forma geral primeiro, e depois nós vamos especificando. Então, de forma geral, o trato digestório ele vai se destinar, né, ao aproveitamento pelo organismo de substâncias estranhas. Quais são essas substâncias estranhas? Por que estranhas? Porque, gente, elas adentram no organismo. Elas não fazem parte do organismo. Em um dado momento, geralmente quando a pessoa ela está com fome, né, ela vai estar se alimentando, ela vai estar comendo um determinado alimento, né? Então, é por isso que nós dizemos que são substâncias estranhas, que são chamadas de alimentos. E essas substâncias alimentares, né, elas possuem nutrientes, que são eles que vão assegurar a manutenção dos processos vitais do nosso corpo. Nós precisamos desses nutrientes para o nosso sistema circulatório funcionar, para o nosso coração bater corretamente. Nós precisamos desses nutrientes para caminhar, né? Para respirar. Nós precisamos desses nutrientes para manter uma saúde em dias, tá? Outra função desse sistema digestório vai ser a transformação mecânica e química de macromoléculas alimentares ingeridas, que são as ditas proteínas e carboidratos, em moléculas de tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Como assim, professora? O nosso corpo, gente, ele não vai conseguir absorver o alimento como nós ingerimos. Então, esse alimento, ele precisa passar por todo o processo de quebra, de digestão, de macromoléculas para micromoléculas, para partes menores, para moléculas, para íons, que nós chamamos, que são essas partes quebradas, fracionadas. Então, o alimento, ele é quebrado, ele é fracionado. Dessa fração, nós vamos ter os nutrientes,
que em um dado momento vão ser absorvidos pelo intestino delgado e pelo intestino grosso. Tá? Então, essa também é uma das funções do nosso organismo quando nós falamos de sistema digestório. E, por fim, nós vamos ter aí o transporte dos alimentos digeridos, que podem ser águas e sais minerais, vitaminas, enfim, da luz intestinal, ou seja, do lúmen do intestino que nós falamos, que é a parte oca, a parte por onde passa os materiais e substâncias. Então, elas vão sair dessa região e vão atravessar a barreira intestinal. Através de quem? Através dos capilares sanguíneos que estão presentes na mucosa do intestino. E aí vamos relembrar do sistema digestório, os vasos sanguíneos. Nós vamos ter 2 tipos de vasos sanguíneos maiores. Nós vamos ter veias e nós vamos ter artérias, As veias, elas vão se dividir em vênulas e capilares venosos, que são aqueles vasinhos mais fininhos, mais pequenos, que estão presentes na superfície dos órgãos. Então, por exemplo, quando eu me corto, estou fazendo minha comida e eu me corto aqui na mão, vai extravasar sangue. Se é um corte superficial, eu atingir capilares. E aí, pode ter sido capilar venoso, quando é um corte mais profundo, geralmente vai ser os capilares arteriosos ou até mesmo artéria, tá? E do outro lado, eu vou ter artéria, arteríolas e eu vou ter capilares arteriosos. Então, eu tenho capilar tanto venoso quanto capilar arterioso, porque eles vão se encontrar. Qual é o momento que o corpo vai receber um sangue que não está oxigenado para ser oxigenado? Então, como é que acontece? O corpo ele trabalha, e desse processo de trabalho surge um lixo, e um desses lixos vai ser o dióxido de carbono. Como é que as células lá dos órgãos vão entregar isso para as veias? Elas vão entregar através dos capilares. Então, esse sangue sai do órgão, lá dos capilares, vai para as vênulas, das vênulas vai para as veias. Esse sangue vai passar pelo coração, vai lá para o pulmão para ser oxigenado. Depois que foi oxigenado do pulmão, ele volta para o coração, e aí a artéria aorta vai distribuir, tanto para cima quanto para baixo. Depois das artérias, nós vamos ter as arteríolas, e das arteríolas vamos ter os capilares arteriais, arteriosos, que vão levar oxigênio lá para o órgão, através desses vasinhos bem pequenininhos, que são os capilares. Então, observe, os capilares sanguíneos, eles têm uma função extremamente importante no corpo, tá? E uma dessas funções importantíssimas é porque os nutrientes, eles saem do intestino e vão para esses capilares. E esses nutrientes vão ser distribuídos para o corpo em um dado momento através do sistema circulatório. Então, é por isso que quando eu ensino anatomia, eu digo, gente, não há nenhum sistema no corpo que trabalhe de forma independente. Os sistemas, eles são interdependentes, eles dependem um do outro, eles trabalham em parceria. E aí a gente vê perfeitamente a parceria aqui entre sistema digestório e sistema circulatório. Outra função do sistema digestório vai ser a eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, ou seja, o lixo que é resultante do processo de digestão. Nós vamos ter substratos, substâncias que não vão ser aproveitadas. Então, são essas substâncias que vão ser transformadas em fezes, que vão ser aquilo que não foi absorvido, mais o resto de células descamadas da parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas da luz do intestino. Então, tudo isso vai se juntar e vai se transformar em fezes. E aí, quem vai eliminar essas fezes, vai ser aí o ânus.
Ok? Muito bem. Então, aqui, gente, eu trouxe uma imagem, e essa imagem, ela fala de forma bem resumida sobre as funções do sistema digestório. Então, quais são elas? Primeira, nós vamos ter a ingestão dos alimentos. Quando eu falo da ingestão, eu estou me relacionando, na verdade, me dirigindo aos alimentos, mais aos líquidos, que pode ser o suco, que pode ser a água, refrigerante, né, para quem gosta, enfim. Então, a ingestão se dá pela boca e vai ser feita com alimentos e líquidos. Depois, nós vamos ter a secreção. Então, no momento que o alimento ele é ingerido, vai haver uma secreção salivar. Não somente salivar, mas também de substâncias que já começam a digestão na boca. Por exemplo, o amido, ele já começa a ser quebrado na boca, tá? Então, vocês viram no vídeo que o fato da gente pensar em uma comida que às vezes a gente quer muito, isso já faz a nossa boca encher de saliva. É aquele famoso, nossa, minha boca encheu, eu pensei em tal comida e a minha boca encheu de água, né? Mas, na verdade, ali foi a saliva, né? O nosso sistema nervoso enviando mensagem ali do que comer aquele alimento naquele momento vai dar um prazer para a pessoa. Então, isso vai ser percebido ali através da secreção de saliva. Então, a ingestão é feita através da boca e vai entrar, né, alimentos e líquidos. A partir do momento que esses alimentos e líquidos, eles adentram, vai começar o processo de mastigação, né? E aí, esses órgãos acessórios, que são aquelas glândulas salivares que eu falei lá para vocês, aquelas 3, né? A sublingual, a submandibular e a parótida, elas vão secretar. O que elas secretam? Elas secretam saliva, porque a saliva vai fazer parte, ela vai promover a formação do bolo alimentar, para que fique mais liso, fique mais pastoso, e aí consiga passar pela nossa garganta facilmente, tá? Descer aqui pela faringe e chegar até o esôfago. E aí nós vamos ter a secreção de substâncias, que nós chamamos de enzimas, que mais à frente eu estarei apresentando para vocês as principais. Aqui na boca, eu já diria que nós temos a amilase salivar, né, que vai ser aí, vai começar a digerir o amido, digere o amido, e nós vamos ter a lipase lingual, que ela ajuda a digerir os lipídios, tá? Começa na boca, mas não termina na boca a digestão dos lipídios, porque eles são muito mais pesados, eles precisam passar por um processo de digestão mais acentuado. Depois, nós vamos ter a mistura. Então, esse processo, né, de mastigação, né, com a produção da saliva, com a liberação dessas enzimas, que eu já citei 2 para vocês, a amilase salivar e lipase lingual, nós vamos ter a mistura desse alimento, que é o dito bolo alimentar. E depois disso, nós vamos ter a propulsão, ou seja, esse bolo alimentar, ele vai se deslocar através da faringe, indo para o esôfago, chegando até o estômago. Como é que isso acontece, né? Vocês viram no vídeo que quando a gente engole, a gente não consegue respirar ao mesmo tempo. Professora, eu nunca tinha pensado nisso. Então, façam esse teste, né? No momento que vocês estiverem comendo hoje, vocês vão tentar engolir e respirar ao mesmo tempo. Vocês não vão conseguir. Por quê? Porque quando eu estou engolindo, a epiglote, ela fecha a via respiratória. Por que ela fecha? Para que não haja a broncoaspiração, para que alimento não vá para o meu sistema respiratório. Tá? Então, é por isso que se a válvula está fechada, a epiglote está fechada, eu não vou conseguir respirar, porque no momento que eu preciso fazer, vai ser engolir. É por isso que em algumas situações, quando há o engasgamento,
a situação de engasgo, a epiglote, por vezes, ela fica travada e também a via digestória está travada, e é por isso que nós precisamos fazer manobras. E aí a manobra mais clássica, no caso aí do engasgamento, é a manobra de Heimlich, né? Que a gente vai fazer pressão aí na região abdominal, na região diafragmática, para que essa pessoa consiga expulsar isso que está obstruindo, né? Tanto aí o sistema digestório quanto a via aérea. Então, após esse bolo alimentar ser formado, a propulsão vai ser o quê? A descida desse bolo alimentar, e esse bolo alimentar vai descer através do processo que nós chamamos de contração e de relaxamento do músculo liso, desde a faringe, passando por esôfago até chegar no sistema digestório. Esse processo é chamado de peristalse ou movimentos peristálticos, tá? O meu sistema muscular, é músculo, né? É um tubo oco, mas é muscular, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. E esse fato de contrair e relaxar é que vai promovendo a propulsão, né? A descida desse alimento. Após esse alimento, esse bolo alimentar ter chegado no estômago, então nós vamos ter a digestão propriamente dita, né? A digestão maior, mais acentuada. Essa digestão, gente, aí aqui é interessante a gente dizer que ela pode ser através de um processo mecânico e químico. O processo mecânico, gente, ele se dá na boca, tá? Através dos dentes. Então, quando eu estou mastigando, eu estou fazendo o processo mecânico, ou seja, a mastigação. Eu estou utilizando um órgão, né? Para fazer o processo de quebra desse alimento. O processo químico, ele se dá pelas enzimas, por essas substâncias que eu falei para vocês, tá? A amilase salivar, a lipase lingual e as demais que nós vamos já estudar. Depois que houve esse processo de digestão mecânico e químico, que é mediado aí através dessas substâncias, do ácido clorídrico que está presente no estômago, né? Da própria substância que o pâncreas ele envia, né, para o intestino, que a vesícula biliar também ela envia para o duodeno, que é a primeira parte do intestino, né? Então, esses líquidos, essas substâncias que nós chamamos de enzimas, que são ácidos, eles vão completar esse processo de digestão. E essa digestão é a dita química. Após esse processo, nós vamos ter o que nós chamamos de absorção, tá? E essa absorção, o que é? Ela vai se dar no intestino delgado e no intestino grosso. O que é a absorção? Vai ser aqueles nutrientes que já fizeram parte do processo de quebra, né, das macromoléculas, e eles vão sair do lúmen, né, da região oca, e vão atravessar a barreira, que é naquelas que nós chamamos de microvilosidades, que nós vimos no vídeo, né, que estão formados de vários dedinhos, milhares de dedinhos, é como se fossem inúmeros dedos ali, né? E nessas microvilosidades, nós temos presença dos capilares, e são esses capilares que vão receber essas moléculas, esses íons nas células, tá? Vão enviar, o sistema circulatório vai enviar para o corpo. E aí, após, nós temos a eliminação. A eliminação vai ser o quê? A eliminação do lixo, de tudo aquilo que sobrou, que não foi digerido, que não foi absorvido, né? Produto de células que descamaram do intestino. Então, quem vai fazer a eliminação ou excreção vai ser o ânus, né? Através aí da liberação das fezes. Ok? Ok, pessoal. Então, quando a gente fala de sistema digestório e de digestão, não tem como nós deixarmos de falar das enzimas ou substâncias que vão fazer a quebra, né, desses alimentos em micromoléculas, em moléculas, em íons, tá? E essa aqui é a digestão química. Então, primeiro nós temos a amilase salivar,
chamada também de pitialina, ela está presente na boca e ela vai fazer a digestão inicial do amido, né, de carboidratos. Após, nós temos a lipase, que é chamada de lipase lingual, né? Ela está presente na boca e também ela está presente no estômago. O que é que ela faz? Na boca, ela vai promover a digestão inicial dos lipídios, mas eu falei para vocês, lipídios, que é a gordura, ela não é quebrada totalmente na boca, ela ainda temos macromoléculas, então nós precisamos fracionar isso ainda mais. Então, o sistema digestório, ele vai continuar fazendo esse processo, né, lá no estômago. O estômago também tem a presença da lipase, né, e aí ele vai continuar fazendo a quebra. É certo que essa quebra, gente, ela começa na boca, ela passa pelo estômago e ela vai encerrar lá no intestino delgado. A quebra do lipídio, tá? Da gordura, que é um elemento mais pesado. Ela é secretada também pelo pâncreas e desempenha a mesma função, de quebrar lipídios. Então, a lipase, ela está presente na boca, e na boca ela é chamada de lipase lingual, no estômago e no pâncreas. Estômago e pâncreas, ela é chamada de lipase apenas, tá? E qual a função dela? Quebra de lipídios de gordura. Depois nós vamos ter a pepsina. A pepsina, gente, é a principal enzima, é o ácido que vai estar ali presente no estômago, é uma enzima que está presente no ácido, e ela é responsável pela degradação, pela quebra de proteínas, porque proteína é uma macromolécula, ela é grande, ela é pesada, é um elemento químico pesado, é um elemento pesado. Então, ele precisa passar por quebra para poder ser absorvido, tá? Então, a pepsina é a principal enzima do estômago e ela é responsável pela quebra de proteína. Vocês viram que existe basicamente uma substância, uma enzima responsável pela quebra de determinados alimentos? Então, a amilase é pelo amido, a lipase pelo lipídio, a pepsina pela proteína. Tá? E observem que as iniciais, elas sempre fazem jus ao nome do que elas quebram. Então, a amilase, amido, lipase, lipídio, pepsina, proteína. Tá? Então, fica mais fácil de você associar. A tripsina já foge um pouquinho da regra, né? Mas ela vai ser encontrada no intestino delgado, na parte mais fina do intestino, né? E ela vai conduzir a degradação de ácidos graxos e glicerol, ou seja, a tripsina, ela também ajuda na degradação dos lipídios, de substâncias gordurosas, que, por exemplo, são os ácidos graxos e o glicerol, tá? Então, essas são as principais substâncias que nós temos, na verdade, enzimas, né, que fazem parte de sucos e outras questões, né, em relação ao sistema digestório, que são responsáveis pela quebra dos nutrientes. E aí, gente, como vocês viram no vídeo, as fibras, elas não são digeridas pelo nosso organismo, elas são indigeríveis. Nosso organismo não consegue digerir. Mas elas são utilizadas pelo nosso organismo e elas têm funções muito importantes, como, por exemplo, controlar a questão da obesidade, do peso, a questão da pressão arterial, tá? Diminuir os níveis de colesterol do organismo. Então, é uma série de funções que elas têm, apesar de não ser digerida, mas elas são utilizadas, tá? No processo orgânico. Aí aqui eu trouxe umas imagens, né? Então, eu trouxe a boca, aí com os dentes e língua, né? Que vão estar fazendo o primeiro processo, recebendo o material, o alimento e água, fazendo a quebra e, através da secreção, né? Aí está fazendo a mastigação e produzindo o bolo alimentar. Aqui nós temos a língua, que ela faz parte desse processo, porque a língua ela movimenta o bolo alimentar e quando ela também se movimenta, ela
faz com que as glândulas, né, as glândulas que estão abaixo da língua e outras regiões, elas liberem a saliva. A faringe vai ser essa primeira porção, logo após a boca. É na faringe que está presente a epiglote, né? Que vai estar vedando ali o sistema respiratório quando a pessoa está engolindo. Depois, nós vamos ter o esôfago, que é esse tubo maior, né? E nós vamos na verdade, ter esse alimento descendo por esse esôfago através dos movimentos de peristalse ou movimentos peristálticos. Vemos aqui, ó, que nós vamos ter presença de músculo, o esôfago é totalmente composto por músculo, e esse movimento de contração e relaxamento é que vai fazer com que o alimento desça até o estômago. Após, nós vamos ter o estômago, que vai ser esse órgão oco, que vai ter aqui uma válvula ou esfíncter, que a gente chama de cárdia, nessa região que fecha o estômago. Quando essa válvula ela está com um pouquinho de defeito, ou a pessoa ela se alimentou muito, essa válvula tem mais dificuldade para fechar, e aí pode causar a questão do refluxo, da volta de alimento, né, para que é a região do esôfago, e provocar azia, esofagite, né, e outras situações. E aqui nós vamos ter a outra válvula, que é chamada de piloro, né, ou pilórica, que vai vedar o estômago do intestino. Tá? Então, quando o alimento sai do esôfago, ele vem para o estômago e o estômago fecha. Né? Nós vamos ter aqui o fundo do estômago, o corpo, né? E aqui vai ser a região pilórica. Né? Depois que o alimento passa para o intestino, também essa válvula se fecha para que o alimento não volte para o estômago. E aí no estômago acontece o maior processo de digestão, né? Mediado aí por enzimas, suco gástrico e outras mais. E aí esse suco, gente, esse ácido clorídrico, o nome já diz, ele é muito ácido, né? Então a gente pensava assim, às vezes, quando a gente não tinha certo conhecimento de anatomia e fisiologia, nossa, mas o estômago, ele é totalmente ácido, né? Um ambiente ácido, então isso não vai causar feridas, enfim. Nós temos a presença de um muco que é produzido, né? Muco viscoso, né? Gelatinoso, que ele visa proteger toda a parede do estômago. Quando há uma deficiência, né, na produção desse líquido, aí sim, isso pode ocasionar, né, aí a questão de úlceras, por exemplo, gastrites graves, enfim. Aqui nós vamos ter o intestino delgado, né, que é a maior parte aí do sistema digestório, né, vai ser aí pela questão do intestino delgado, é a maior parte. Então, o intestino delgado ele vai ser dividido em duodeno, que é a primeira porção que fica logo perto do estômago, vai ser chamado de jejuno, e, por fim, o íleo, que vai ser a região mais próxima do intestino grosso. O intestino delgado é o que vai absorver a maior parte dos nutrientes. Tá? Sais minerais, vitaminas, enfim. Aqui são as vilosidades, gente, que eu falei para vocês em forma de dedinhos, como a mulher falou lá no vídeo, né, a apresentadora. E nessas microvilosidades estão os vasos sanguíneos, ó, tanto capilares venosos, que são esses azuis, quanto capilares arteriosos, né? Logo aqui embaixo nós vamos ter vênulas, vamos ter arteríolas, né, que vão levar esse alimento aí para os vasos maiores. Tá? Esses nutrientes. E aqui é o intestino grosso, né, que vai ser responsável aí principalmente pela absorção da água. Então, nós vamos ter aqui o final, né, do intestino delgado, que vocês viram aqui, né, nós vamos ter duodeno, jejuno e íleo. O íleo é a parte que vai comunicar, né? Aqui é o intestino delgado, que fica aqui, é o intestino grosso. E aí nós vamos ter agora aqui, o intestino grosso, né, ascendente, que vai subindo, o transverso
e o descendente. E logo aqui embaixo tem o reto, né? Essa parte aqui, essa partezinha, é o apêndice vermifose, ou vermiforme, ou apêndice, o apêndice propriamente dito que nós falamos, né? Que é o que causa apendicite em algumas pessoas. E aí, gente, o que vai determinar a forma, a consistência das fezes é o quanto de água que foi absorvido. Se foi absorvido muita água, as fezes vão ficar mais secas. Se o organismo, por exemplo, a pessoa está com presença de diarreia, o organismo não vai conseguir absorver muito bem, porque ele está passando por um processo inflamatório. Então, é por isso que a pessoa vai ter as fezes líquidas. Ok. Vamos aqui em frente. Aí aqui, pessoal, para encerrar a nossa aula de sistema digestório, eu trouxe esse mapa aqui mental. Tá? Então, através desse mapa mental, vocês conseguem visualizar todo o processo do sistema digestório. Aqui tem os órgãos anexos, né, que nós já falamos, que são as glândulas salivares, fígado, vesícula biliar. E aqui temos os órgãos propriamente ditos, né? Faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus, por exemplo. Aí aqui vem dizendo o que é que a boca faz, né? Então, os alimentos entram pela boca, são umidificados pela saliva, há o processo de mastigação, a amilase salivar é liberada, quebra o amido e o bolo alimentar é formado. Depois esse bolo alimentar vai para a faringe, que é um tubo que liga a boca ao esôfago, e a epiglote ela vai bloquear a passagem do bolo alimentar para a laringe, que faz parte do sistema respiratório. Depois que ele sai da laringe, ele vai para o esôfago, que é um tubo longo musculoso. Esse tubo transporta o bolo alimentar até o estômago. Chegando no estômago, continuar o processo de digestão, vai haver fragmentação de proteínas e gorduras, que são os lipídios, o suco gástrico, que vai ser aí, ó, o ácido clorídrico, a pepsina, a lipase e a renina, são as substâncias enzimas que vão fazer a digestão. E aí nós vamos ter esse bolo alimentar que veio lá da boca, né? Mas o suco gástrico que está sendo quebrado, ele vai lá no final ser chamado de quimo, tá? De quimo. Primeiro nós temos bolo alimentar na boca, chegou no estômago, foi processado, agora ele é chamado de quimo. Saindo do estômago, ele vai para o intestino delgado, lá vai haver o restante da quebra dos lipídios, e vai haver a absorção dos nutrientes lá nas microvilosidades. Ele é dividido em duodeno, jejum e íleon. O suco gastrointestinal ainda vai estar presente nele, né? Eu falei para vocês que... E o suco pancreático também, porque eles vão ajudar ainda no restante da quebra do lipídio, né? E lembrando também que veio o líquido, né, lá da vesícula biliar que eu falei para vocês. Ok. O resultado do quimo, mais esses sucos que foram jogados no intestino, né, vai dar origem agora ao que nós chamamos de quilo. Tá? Então, primeiro nós temos bolo alimentar, boca. Chegou no estômago, passou pelo processo quimo. Chegou no intestino, passou pelo processo quilo, tá? E aí, depois, esse quilo vai para o intestino grosso e o intestino grosso vai fazer a absorção da água do quilo, tá? E aí, o que sobrou desse quilo vai ser a formação e eliminação das fezes. E aí, o intestino grosso é dividido em seco, em cólon e em reto. Pronto, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula de sistema digestório. E agora eu pergunto aos senhores, às senhoras, aos senhoritos e às senhoritas, né, se ficou alguma dúvida ou se tem alguma colocação que vocês gostariam de fazer. Tem alguma colocação? Vamos lá. Alguém se pronuncie. Não me deixem só, não me deixem falando sozinha. Eu gosto que o aluno participe, então vamos lá.
E aí, pessoal, deu para entender? Deu para relembrar lá a anatomia? Professora, Mais fisiologia do que anatomia, né? Sim. eu gostaria de saber se vai ter um material em PDF dessa aula. Pessoal, eu vou liberar para vocês depois colocar lá no grupo, tá? Não vou poder colocar agora, provavelmente eu coloque após a aula à tarde, tá? Quando eu liberar vocês para atividade, então vocês estarão também tendo acesso a esse material, sim, tá? Eu vou disponibilizar em PDF porque muita gente não consegue visualizar em Word. Pessoal, então, não havendo nenhuma pergunta, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação e eu vou liberar vocês para o intervalo,